Boa noite. O que está mudando no mercado audiovisual? Como as novas tecnologias e as novas regulamentações estão alterando os conteúdos e a forma de produção de filmes, documentários e programas de TV? A indústria internacional do vídeo abre a discussão sobre o futuro do audiovisual. E o Roda Viva entra nesse debate com um programa especial esta noite. Reunimos aqui uma bancada de produtores e diretores, gente que representa a cadeia global de produção e distribuição de vídeo e que está desvendando as tendências que vão mudar esse mercado nos próximos anos. O mercado de formatos, roteiros e produções está globalizado. Emissoras de TV e produtoras do mundo inteiro ampliam suas parcerias, trabalham cada vez mais no sistema de coprodução. E tudo isso está mexendo com as formas tradicionais de produzir conteúdos, principalmente na televisão. O primeiro MITV, Mercado Internacional de Televisão, trouxe a São Paulo representantes de outros 7 países e trouxe também uma amostragem de produtos que a indústria audiovisual representada no encontro está oferecendo ao mundo. Filmes, novelas, documentários, séries, curta-metragens, animações, programas de televisão. Uma grande e variada lista de produtos, um novo catálogo de conteúdos que produtores independentes, emissoras de TV, estúdios, distribuidores e investidores têm a mostrar e a negociar. Empresas participantes montaram estandes para divulgar projetos e ideias que devem alimentar os novos negócios do setor. E também promoveram discussões sobre mudanças tecnológicas, novos meios de distribuição e exibição de vídeos, bem como sobre as tendências desse mercado e o que está mudando nos conteúdos, nos formatos e no jeito de produzir. Organizado pela revista especializada Tela Viva, o evento buscou fazer uma aproximação do mercado internacional de televisão, mercado que também já está globalizado e que não tem mais fronteiras para conteúdos e muito menos para negócios. Para discutir o novo mercado audiovisual, os negócios e os conteúdos que vão marcar a televisão, nós convidamos Michael Thornton, diretor da Forward Entertainment, de Nova York, nos Estados Unidos. Henrique Michel, produtor executivo da FRV Media International do Canadá. Charles Amaria, diretor financeiro da Bell Canada Fund e professor da Ryerson University, no Canadá. José Eduardo Muniz, diretor-geral da televisão independente TVI de Portugal. André Mermeister, editor da revista Tela Viva. Fernando Dias, presidente da BPI TV, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Televisão. Ivan Isola, coordenador do Núcleo de Linha de Produção para Cinema Digital e Animação da TV Cultura. E Alberto Flaxman, coordenador dos cursos de formação de executivos para cinema e televisão da Fundação Getúlio Vargas e superintendente de promoção e comércio exterior da Ancine. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Como o programa de hoje está sendo gravado, ele não permite a participação direta do telespectador. Mas você pode mandar sua crítica, sua sugestão, a sua proposta ou comentário pela página do programa na internet. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Bem, boa noite. Eu queria começar esse debate pela aquela questão que certamente nós não vamos encontrar resposta aqui. Aliás, isso costuma acontecer com frequência em programas desse gênero. Que é o seguinte, para onde está caminhando a maneira de produzir conteúdo audiovisual nesse mundo em que ninguém sabe mais em que meio que a gente coloca o conteúdo, se é na televisão, se é na internet, se são nos celulares ou se em outras mídias que nem a gente sabe, capaz de imaginar quando vão surgir, mas certamente vão surgir, e que sentido tem nesse mundo e nesse novo mundo os formatos tradicionais, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, quer dizer, um programa que é produzido em série, toda semana, por uma emissora de TV, que faz o programa do começo ao final e exibe para os seus telespectadores em rede aberta de televisão. Então, eu acho que essa é a questão número 1, talvez começando pelo José Eduardo. Bom, é uma questão complicada, mas que eu vou tentar dar o meu ponto de vista sobre ela enquanto diretor de uma estação de televisão que tem uma experiência intensa em termos da sua implantação no mercado. Eu próprio fui produtor independente, portanto estou relativamente à vontade para, enfim, discutir essa questão. O que eu acho é que tem-se falado muito de que os programas que tradicionalmente se vêem na televisão vão todos mudar. Eu acho que não é bem assim. Aquilo que nós vamos passar a ver é provavelmente o mesmo tipo de programa espalhado por muitas plataformas. Aquilo que nós nos temos que interrogar é qual é o papel da televisão jornalista no futuro. Esta é que é a grande questão.
não é tanto como é que vamos produzir. Nós temos que continuar a produzir programas porque as pessoas que os vão ver são as mesmas, aquelas que escolhem e decidem do futuro desses mesmos programas e do nosso próprio futuro. Aquilo que mudou foi que o espectador hoje em dia vê a televisão quando quer, onde quer, como quer, enfim, da forma que lhe apetece. Ele é quase um programador. Portanto, o que nós temos que fazer é ajudá-lo também a facilitar um pouco a sua vida. Se ele quer ver televisão em qualquer sítio, o que nós precisamos de fazer é ajustar-nos a esta nova realidade. Não é estarmos contra ela ou tentar lutar contra ela. Eu acho que este programa que nós estamos a ver aqui hoje, ou a fazer aqui hoje, é um programa que no futuro provavelmente passará na vossa televisão, no modelo tradicional de difusão e, simultaneamente, sobre a internet, sobre os celulares. Enfim, haverá uma ampla forma de observação do programa e de seguir o programa. Acho que é basicamente aí que vai residir o futuro da televisão, e nomeadamente da televisão generalista. Eu não quero alongar-me, mas gostaria de citar o resultado de uma conferência em que participei há pouco tempo em Bruxelas e durante a qual se discutia precisamente o que é que vai ser a televisão generalista em 2010. E a conclusão a que nós chegámos todos foi: nós não sabemos o que é que ela vai ser em 2007, quanto mais em 2010, porque está tudo a mudar a uma velocidade aceleradíssima. Na verdade, o que me parece é que a grande mudança está se dando no lado do espectador, talvez mais até do que no lado da produção, e a produção está correndo atrás do espectador, né? Uma série de tecnologias que no Brasil não são talvez tão conhecidas, como o caso do gravador digital, né, o chamado Digital Video Recorder, o DVR, é oferecido por algumas operadoras de TV por assinatura no Brasil, mas nos Estados Unidos é um grande fenômeno de popularidade, e que basicamente é um aparelhinho que o sujeito tem em casa, em que ele programa aquilo de uma forma muito simples e transparente. Não é como o videocassete, que você tem que saber o horário, quer dizer, a partir da própria tela da televisão, ele diz para aquele aparelho o que ele quer assistir, e imediatamente aquele aparelho começa a gravar todos os conteúdos que ele tem em todos os canais, e o conceito de grade de programação, essa grade que a gente conhece com horários, com canais, ele desaparece. O espectador ele começa a montar a sua própria... É um super controle remoto que permite você assistir qualquer coisa em qualquer horário. No momento em que você quer. Quer dizer, isso muda muita coisa, né? Muda o modelo tradicional de televisão, em que você tem, por exemplo, os programas com intervalos comerciais. De repente o espectador começa a poder pular esses horários comerciais. Isso muda o conceito até de canal, né? Porque o espectador ele passa a ser dono ele passa a criar o seu próprio canal. Então isso vai requerer um esforço muito grande dos produtores de conteúdo, em termos de tornar o seu conteúdo atrativo para esse espectador que está tão ligado. Eu também, sem querer me alongar muito, mas uma outra questão interessante são os novos dispositivos digitais, né? Além desse, você tem hoje dispositivos portáteis, e você tem a possibilidade, por exemplo, hoje de comprar conteúdos pela internet e assistir num vídeo portátil, ou ligar esse vídeo na sua televisão e assistir conteúdo que não estaria disponível de outra forma. Quer dizer, eu não acho que as tecnologias necessariamente elas matam a tecnologia anterior, né? As pessoas não vão deixar de ver televisão, a televisão como a gente conhece não vai morrer, assim como a televisão não matou o cinema também. E, enfim, as tecnologias elas acabam se complementando, mas sem dúvida você vai ter um cenário de muita fragmentação dessa programação, e os produtores de conteúdo, os difusores de conteúdo vão ter que se virar aí para cativar esse público que está ganhando muito poder na hora de decidir o que quer assistir. Eric. I have one example. What's happened today. My daughter is 14 years old, and she don't watch the TV anymore. She have a iPod, and every night she put the iPod on to link to the TV, and she download what she want to watch, and she watch the program. For example, if your program suits her need, don't worry, you stay alive. She download the program, and all her friends do the same thing.
on their computer at school. During the break at school, they all on the computer, and on the car. She have her iPod, and she watched the show she want. And on the same time, she listened the music and play a game. It's a totally new world, and I'm from the TV from the TV 64, we work like we work today, but with more and more set up. We take 1 month to do this kind of setup to bring the program alive to the spectator, to the viewer. Now, 1 hour, for us, 1 hour preparation is enough. And for the viewer, maybe 2 minutes to download a big program. So new world, and I'm quite happy to live this time. I completely agree with Eric. If you want to predict the future and look towards a vision of the future, you look towards youth. Because youth will become the adults, youth will become the consumers of the future, and they will make the decisions. And the decisions they're making now is they're viewing traditional television and other multimedia as experiences as opposed to content, where traditionally in paradigms, us adults, of looking at things through, we want information, we want specific things in a particular format. Youth isn't like that, and youth is more looking for the experience that they'll get from various different technologies and various different contexts, and they will choose. More and more youth are becoming the creators, not only the receivers of information, but the creators. There's spaces around the world where they can engage in social networking and patterns where they can communicate, send blogs and information. And that is the revolution that is upon us, that more and more they're going to become engaged in determining what they want and contribute back into that chain. Ivan. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um momento muito sexy. A mudança de paradigmas é uma coisa bastante entusiasmante. De fato, é difícil a gente se discutir qual será a aplicação fatal que propiciará a convergência de todas estas mídias que nós vemos aí pipocando no nosso horizonte. Mas eu tenho a impressão, conforme já disseram algumas pessoas aqui, que a grande mudança de paradigma está na questão da interatividade, porque ela transforma o espectador, o espectador deixará de ser um espectador passivo e se abre a grande possibilidade para que ele seja, não só escolha o seu conteúdo, mas ele seja também o autor do seu conteúdo. Do ponto de vista, por exemplo, da educação, para nós aqui na TV Cultura, isso abre uma perspectiva enorme. De fato, nesse exato momento, a TV Cultura está digitalizando os seus processos de produção, está digitalizando as suas 200 mil horas de arquivo, e a ideia é exatamente colocar esse conteúdo a serviço da escola para que professores e alunos possam passar por um processo de alfabetização audiovisual. Porque não se trata simplesmente de ter a opção da escolha, mas ter a opção de até mesmo produzir o seu próprio conteúdo. Esse me parece, assim, o aspecto mais excitante. Evidentemente, a tecnologia ela condiciona determinadas escolhas. Aqui no nosso país, especialmente, nós temos aí um grande debate em torno da questão do modelo de TV digital que nós vamos adotar, e a adoção de um modelo ou de outro também pode condicionar bastante as escolhas que nós faremos no futuro. Mas, de qualquer maneira, embora não seja previsível o futuro, é bem possível que todos nós estejamos trabalhando mais ou menos nessa mesma direção. Michael. Something Andre said earlier struck a chord with me, and that's the DVR that is changing advertising and the way advertising revenue is seen. There's a big challenge going on also in the States right now on the creative front because of that advertising revenue that potentially is disappearing, and that's one with product placement where on some of the larger series and television movies, writers are, it's being suggested to writers that they include certain products within the storylines and structure. The writers naturally are very
resistant to that because they feel that once they cross that line, it's going to be very difficult to get that back. Along with that challenge comes the cross-cultural challenges. If they lose that battle and mention products, how is that going to play on commercial stations overseas where they may not even have the same product, or government stations which disallow that kind of commercial product placement? So I think there are great challenges creatively as well that are being presented along with the technological changes. Eu queria acrescentar uma coisa a essa observação do Michael. Não só a questão de você embutir os produtos dentro do programa, como o que a gente conhece tradicionalmente como merchandising, mas você começa a nascer também uma nova vertente, que é o conteúdo patrocinado, o conteúdo com marca, né? Isso vem acontecendo muito fortemente na internet, onde você já vê, por exemplo, algumas marcas globais, como a Nike, por exemplo, ela cria um programa, ela cria um conteúdo, um vídeo, onde não necessariamente o produto aparece, mas é um vídeo criado por ela, que as pessoas sabem que é dessa marca, e esse vídeo circula pela internet, as pessoas baixam, porque é um conteúdo legal, interessante, atrativo, e não há muito limite entre o que é a propaganda, o que é a publicidade e o que é o conteúdo, né? Teve um caso clássico também, para citar outro, já acho que há cerca de 2 ou 3 anos, da BMW, que criou vídeos fantásticos, sempre envolvendo carros e tal, mas que viraram até um modelo mesmo de conteúdo de marca. Alberto. Bom, de um modo geral, eu concordo com as coisas que foram ditas aqui. Alguém já usou já há algum tempo uma fórmula que eu acho interessante, dizer que nós estamos saindo de uma época em que o conteúdo da televisão era empurrado para uma época em que ele vai ser puxado. Quer dizer, que eles deixam de ser jogados em cima das pessoas, as pessoas vão selecionar, poder escolher o que querem ver. Mas eu confesso que, embora eu fique também fascinado com essas coisas, eu me preocupo muito com a questão do conteúdo propriamente dito, quer dizer, e do papel da televisão. No caso do Brasil, principalmente, é claro que a gente está conversando com pessoas de diversos países, mas nós vivemos uma realidade própria nossa, né? A televisão tem um papel no Brasil importantíssimo, na medida em que a maioria da população só tem acesso ao mundo através da televisão, quer dizer, fora a sua experiência pessoal, local, no seu pequeno mundo que eles vivem, quer dizer, a única janela para o mundo é a televisão. As pessoas leem pouco jornal, as pessoas leem poucos livros, as pessoas não têm acesso a outras mídias, né? Então nós estamos um pouco longe disso, nós ainda estamos numa fase, né, em que a televisão tem esse papel essencial e nós ainda não chegamos nem no ponto de conseguir fazer com que a televisão fornecer a essas pessoas uma visão mais diversa e diversificada do mundo. Ainda oferecemos, através da televisão, uma visão muito unificada. Nós não temos uma diversidade, temos uma grande concentração de audiência em um único canal, temos ainda tantas coisas para fazer. Eu acho que eu entendo eu talvez esteja desviando o discurso, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, quer dizer, não ficar... A gente pode, evidentemente, ficar imaginando futuros extraordinariamente brilhantes e interessantes, mas independente da maneira como as pessoas vão receber esse conteúdo, eu me preocupo muito quem vai fazer esse conteúdo e se as pessoas vão ter acesso a um conteúdo produzido democraticamente, cada vez mais democraticamente, se ele vai ser aberto, se as pessoas vão ter possibilidade de ter visões diversificadas da realidade. Essa, para mim, é a minha maior preocupação. Ivan, só o Fernando, depois você, por favor. Eu acho que agora a gente está, assim, eu concordo com grande parte do que foi falado aqui, eu acho que realmente nós estamos vendo hoje a era do conteúdo. A gente teve a era da informação e agora a gente tem a era do conteúdo no sentido que você tem que fazer o telespectador, o que seja, o meio que seja sendo exibido, ele tem que ter o desejo por aquele conteúdo. Né? Então isso eu acho que é um processo bastante interessante, né? A gente tem esses exemplos aqui até nos Estados Unidos, né? Você já tem DVDs hoje que já gravam da televisão cortando o comercial. Então, sem dúvida, existe uma mudança, fora do Brasil já é muito mais fácil do que no Brasil, de realmente das agências de publicidade começarem a olhar o conteúdo de uma maneira mais adequada.
Por outro lado, que também não deixa de ser interessante, você começou a ter uma segmentação cada vez maior na produção. Então, hoje você tem canais especializados em programas de medicina, em programas de ciência, em programas de turismo. E isso também agrega um valor a esses produtos, que é até mais fácil eles estarem sendo comercializados aí com os seus eventuais patrocinadores para esse conteúdo. A outra forma que é interessante é que realmente você tem essa convergência e falta muito pouco tempo, na verdade, é uma questão mais logística do que de tecnologia. Para você não saber direito se você está vendo uma televisão, se você está vendo uma internet, né? A gente já viu alguns exemplos fora do Brasil da televisão pela internet, com a convergência aí da televisão digital, onde a pessoa vai poder, de certa forma, estar influenciando ali, comprando os produtos, apertando, pondo o dedo na tela, ou seja, tendo uma experiência mais direta com essa programação, igual ela já faz hoje na internet, isso também vai mudar. Então, eu acho que sem dúvida, é um momento muito interessante, né? O que a gente está vivendo, a gente não sabe mais se a gente tem que falar com a televisão, se a gente tem que falar com as empresas de telecomunicação, se a gente tem que falar com as empresas que criam aí os iPods da vida. Existem várias possibilidades hoje para trabalhar o conteúdo. Concordo com o Alberto que aqui no Brasil a gente ainda vai ter um grande tempo aqui ainda para isso ser utilizado de uma maneira mais ampla para todos os brasileiros. É um processo ainda um pouco moroso. Mas enfim, é uma tendência que ela não tem volta. Eu acho que vai ser divertido. Eu tenho que pedir um intervalo, porque nós ainda não estamos na TV interativa que você pode escolher o momento do intervalo. Em breve chegaremos nisso. Mas eu queria fazer uma observação que não consigo me furtar ela, que é o seguinte, 2 dados. Primeiro, que nós já tivemos na televisão brasileira, na origem da TV, os programas que eram produzidos para os patrocinadores, né? Você tinha o grande Repórter Esso, por exemplo, que era um telejornal da Esso. E era um telejornal do mais respeitado do país, novelas, programas de auditório, tudo com a marca do patrocinador. A segunda observação que eu faço, que é mais, talvez, especulativa, é o fato de que nós temos hoje 80 milhões de celulares no Brasil. Há 10 anos atrás, não sei se a gente tinha algum, né? O crescimento foi gigantesco. É fácil supor que boa parte desses celulares daqui a 2, 3, 5 anos terão condições de capturar o vídeo. E, portanto, abre-se um novo mercado aí. O risco que se corre, portanto, é de a gente não cumprir todas as etapas, como o Alberto mencionou, de dizer, bom, temos sim que democratizar o conteúdo, mas sim passar para uma etapa superior, entre aspas, que talvez não seja tão eficiente assim, porque vai lá saber quem é que vai decidir que conteúdo vai estar dentro dos celulares que 80 milhões de brasileiros já dispõem. Voltamos num instante com o programa que tem na plateia Sandro Pena, secretário de Comunicação de Vitória, Marialda Scarpon, coordenadora de produção da TVE do Rio de Janeiro, e Guilherme Rocha, mestrando em semiótica pela PUC de São Paulo. Os profissionais hoje envolvidos na produção de audiovisual se articulam para abrir mais caminhos para a coprodução, especialmente na América Latina, com tanta identidade e proximidade entre países vizinhos, mas que também na área de vídeo não conta com um mercado comum. Produtores independentes e emissoras de televisão buscam quebrar uma espécie de monopólio que, desde o surgimento da TV, concentrou nas próprias emissoras a produção de seus programas. As coproduções no âmbito regional já se tornaram realidade. Procuram agora cruzar mais fronteiras, se estender pelo mercado internacional, cada vez mais aberto a conteúdos novos e às novas oportunidades do negócio audiovisual. Bom, eu queria colocar em debate nesse segundo bloco, independente da gente poder voltar à questão, ou às questões que foram formuladas no primeiro bloco, um outro ponto que é o seguinte. No Brasil, pelo menos, a produção de conteúdo para televisão, ela é extremamente vertical. Quer dizer, emissoras de televisão têm 80%, 90%, até 100% da sua produção feita em casa, né? Isso copia um pouco os modelos dos estúdios americanos de cinema, de Hollywood, né? Mas não copia o que existe em outros países no que toca à produção. Então, a pergunta que eu queria fazer, aproveitando que nós temos aí colegas de Estados Unidos, Portugal e Canadá, como é que funciona hoje o sistema de produção nos países de vocês e, mais do que isso, para onde está caminhando essa produção diante desse novo desafio e dessa nova realidade? Eric. In Canada, the production is
75% independent for the TV, maybe more than 75%. It's a little bit changed with CBC these days, who is a little bit more inside, but not much. The government, the federal government and the provincial government set up a tax credit for the production, and the government also my colleague Charles knows very well, because they set up a fund for a production. All the channel, the specialized channel, contribute to a fund to make the production happen, but happen independently from the broadcasters. Of course, they need the broadcaster to have an outlet, but they produce themselves. And I don't know if I'm wrong with the figure, but I think it's 75% of the production is independent, in French and in English too. Charles. When you go to a broadcaster, the traditional model is it's like paying rent. Yeah. A broadcaster in Canada and the United States will pay a rental fee for that particular program, in which time, after a few number of plays, they get that program back and you can sell it internationally. Yeah. You as a producer own that property, you own the rights, which gives you much more opportunity to extend the rights to other platforms, such as the internet, such as gaming, such as wireless devices. What is unique in Canada is a conscious effort to put money into stories, put money into content, not only from a cultural point of view, but from a business point of view. And my colleague Eric is totally right. It's approximately, broadcasters will pay about 25% of a budget. So if you had a program that cost $1,000, broadcasters would be paying about $250, and it's up to the independent producer like Eric to go and raise the rest. Some is raised from different funds that are set up, taxes on pay television stations and cable stations in Canada, and that revenue goes to support content production. Our one fund has invested $35 million in the past 8 years. I represent 3 funds. In total, we've invested about $50 million. So this is a way to put money back into the industry that is very positive. And it all comes because of our population. With only 35 million people in the population, it's not like the United States of America, or even Brazil for that matter. It's very hard to make this kind of programming. But programming is important on all different media, both from a cultural point of view, so we can reinforce our identity, and also for a business point of view. Because as much as we're all storytellers around the table, we're also businessmen. Michael. In the United States, on the commercial networks, the series basically are entirely owned by the networks and produced by the studios, so that the independent producers virtually disappearing or has disappeared. The reasons for that, I think, are primarily cost. With huge successes that are seen around the world on the series side of things, 24 specific programs like Lost, they're feature quality productions, and the costs are enormous. The results, of course, when they are successful, are that the revenues are also enormous, but the risk is so high that virtually everything is produced by the studios and the networks. And that changed a few years ago when the laws changed, allowing studios to produce and own content. On the cable and premium side, that's also changing. There's still independent producers that are producing long form. And again, on the commercial network side, there are independent producers, but slowly it's disappearing. And only on the public broadcasting networks are there still a number of independent producers that are supplying to the networks. That again is even changing. They want to own product, they want to produce it, and they want editorial and creative control. Bom, em Portugal as coisas funcionam de maneira porventura um pouco clássica. São as estações de televisão que suportam o investimento em programação. Praticamente todas elas é que pagam por inteiro o custo dos programas. É curioso verificar que o modelo de produção em Portugal e a própria televisão mudou muito, um pouco por causa do Brasil. Durante muitos anos, até 2000,
o peso da produção brasileira, da novela brasileira importada para Portugal, era tremendo, condicionando globalmente todo o mercado. Aquilo que se verificou a partir de 2000 foi uma transformação muito grande. Isso um pouco por causa da TVI, a estação que eu represento, que passou de última do ranking das estações para primeira. Com as novelas. E exatamente com a nossa própria produção de novelas. Isto é, nós adotámos um modelo de produção que combatia diretamente a novela importada do Brasil. E a verdade é que em poucos anos se deu a inversão. Nós hoje temos as nossas novelas no prime time a fazerem valores acima dos 40 pontos, 40, 50 pontos, com as novelas importadas do Brasil, estou a referir-me ao prime time, a fazerem 28 pontos, 26 pontos, 30 pontos, 31 pontos. Portanto, houve uma transformação muito grande. E essa transformação foi operada muito por via das opções que nós fizemos, dinamizando o mercado, descobrindo novos talentos, etc. Mas, sobretudo, recorrendo aos produtores independentes. Porque nós, como estação de televisão que estava praticamente na bancarrota, a única possibilidade que nós tínhamos para dar a volta era, obviamente, recorrendo àquilo que o mercado disponibilizava. O que o mercado tinha era produtores independentes. Falámos com uma empresa de produção independente que começou a produzir séries e novelas para nós. E hoje, e naquela altura, em 1998, 1999, nós tínhamos 0 horas de produção na TVI, de ficção, e hoje temos 800 horas por ano de dramaturgia. E não estou a incluir aqui as sitcoms ou as adaptações literárias que nós transcrevemos para a televisão. Portanto, o que significa que, de facto, em Portugal, o mercado funcionou. E, independentemente do facto de a TVI ter vindo mais tarde a tomar uma participação de cerca de 60% no capital da produtora que mais novelas faz para nós, o que é certo é que o mercado da televisão independente tem um peso muito significativo. Não só na dramaturgia, mas também no entretenimento e nos game shows, por exemplo, nos reality shows. Nós trabalhamos com muitas empresas internacionais, desde Endemol a Fremantle, que têm sucursais portuguesas, a outras produtoras nascidas localmente. Portanto, o que é que isto significa? E vou remeter um pouco para trás. Eu não tenho uma visão tão pessimista do futuro, nem tão otimista. Eu acho que nós devemos ter os pés assentos no chão. Eu lido primeiro com uma realidade e, em segundo lugar, com aquilo que o futuro me faz pensar que pode acontecer. Mas eu não vou entrar no futuro, num comboio de alta velocidade, sem saber sequer se eu tenho os carris montados para o comboio andar. Portanto, primeiro eu tenho que fazer uma boa televisão deste lado, tenho que melhorar a qualidade do meu produto, dar ao meu espectador a capacidade de ele perceber que connosco, pelo menos, tem critérios que o ajudam a fazer seleção, de modo a criar elos intelectuais, emocionais fortes que o ajudem, inclusivamente, a facilitar o seu mecanismo de vida. Porque aquilo que se passa é que, se ele tem muita oferta, também tem cada vez mais dificuldade de escolha. E aquilo que nós verificamos hoje é que já há muita oferta. E, apesar de haver muita oferta e de haver cada vez maior dispersão relativamente àquilo que são os veículos que as pessoas procuram, o que é certo é que as televisões de perfil generalista continuam a ter um peso brutal no conjunto das opções que são feitas. Quer como veículos de visionamento de programas, quer como veículos de transporte de mensagens publicitárias. Obviamente que nós vamos continuar a discutir estas questões aqui hoje à noite. Perdoem-me esta volta atrás no tema, mas acho que era importante frisar a propósito daquilo que eu referi. Porque sabe muito bem fazer um crescimento como aquele que a minha estação de televisão conheceu, que foi brutal. Nós passamos de 12% em 1998 para líderes do mercado com 37,5% hoje, no final do mês de maio, que é uma coisa fantástica, com aquele que era o primeiro em terceiro e com aquele que era terceiro em segundo, num mercado que mudou muito rapidamente, precisamente porque as pessoas quiseram que o mercado mudasse. E hoje o público é o mesmo. Cada vez tem maior capacidade de escolha. E não é por haver mais oferta
que o público vai aumentar, que vai surgir mais gente ou que vai haver mais consumidores. Eles são os mesmos. E, portanto, o que nós temos que procurar é criar bom produto, ter qualidade nesse produto e, sobretudo, fazer com que ele seja visto, independentemente da plataforma que o espectador escolher, ou das várias plataformas combinadas, porque, no fundo, provavelmente é isso que vai acontecer. Fernando. O que é a leitura que nós fazemos hoje, né, pela associação, né, pelos produtores independentes aqui no Brasil, e aliás é bastante curioso, é o seguinte: o Brasil não teve a questão da regulamentação, né? Isso eu acho que é o ponto crucial para a gente poder entender o que aconteceu no Brasil. O Brasil, você criou grandes televisões, mas mais do que grandes televisões, você criou grandes produtoras. Todas as televisões no Brasil são produtoras. Nós temos exceções só das TVs a cabo, né, que vieram mais recentemente, mas todas as televisões públicas, as televisões privadas, todas criaram grandes estruturas de produção e ficou muito fácil. O sistema foi um sistema muito generoso, vamos dizer assim, porque mesmo nos Estados Unidos, com a lei antitruste, quando começou, né, em 70, 75, não tinha essa facilidade toda que teve aqui no Brasil. Você pega os outros países do mundo, você pega o Canadá, você pega a França, a Espanha, a Argentina, eles têm regulamentações muito, muito fortes ali no sentido de falar quanto que é a participação da produção independente na televisão, quanto ela pode. Alguns países, inclusive, hoje a televisão ela mal pode produzir. Tem países que é só a questão editorial, né? Isso que eu não estou nem entrando na questão dos direitos do conteúdo, que isso também já é uma discussão muito forte internacionalmente. E o Brasil hoje, o produtor, infelizmente, ele concorre com a televisão. É uma coisa um pouco esquisita. Impede desigualdade. Impede desigualdade. Paulo, você dá licença que eu interaja com o Fernando? Eu percebo a sua preocupação. Eu fui produtor independente também. Mas eu acho que o mercado deve funcionar. E um mercado que é muito protecionista é um mercado que vai ter sempre problemas na vida. E nunca se vai tornar adulto. Eu acho que é preciso impor limitações às televisões, mas não se pode tolher as televisões na lógica de elas próprias também serem veículos de dinamização do próprio mercado. Não, eu concordo que elas têm que ser veículos de dinamização do mercado, mas hoje o que existe no Brasil é que a produção independente ela só começa a surgir com a questão da TV a cabo, porque até então ela não tinha nem a possibilidade de poder tentar ter um espaço, né? Nós só somos produtores independentes de televisão se a televisão aceitar o nosso conteúdo. Até pouco tempo atrás existia uma discussão aqui no Brasil, algumas grandes redes aí chegavam, não, porque o brasileiro não tem uma capacidade de produzir, ele não sabe produzir, não tem qualidade. Infelizmente nós já ouvimos isso. Também diziam o mesmo dos portugueses. Então, e deu-se a reviravolta. Então, e curiosamente, o que a gente percebe hoje, com o projeto de exportação que a gente tem hoje na associação, a gente tem um sucesso tremendo de exportação do conteúdo brasileiro. Já tivemos, é até curioso falar, mas já tivemos produtos nossos que foram exportados, comprados por distribuidores internacionais e depois revendidos para o Brasil. Isso é uma loucura se a gente pensar. Então, o que existe e o que existe hoje? Qual é a grande dificuldade? A dificuldade é que já está consolidado esse sistema aqui no Brasil. Teve a tentativa da Ancinave, né? Então hoje é difícil você chegar e falar assim, não, vamos enfiar uma caneta aqui, vamos canetar e vamos mudar todo o sistema. Isso realmente a gente concorda que é complicado, não é de uma hora para outra que você vai fazer isso. Mas você precisa tentar começar a criar novos modelos de negócio para a televisão ela começar a aceitar o trabalho da produção independente. Né? Eu tô falando, as televisões públicas elas sempre foram mais abertas, as televisões privadas sempre foram mais fechadas. Hoje elas estão começando a querer entender um pouco ao contrário. Fernando, o que o Paulo estava dizendo, o Paulo começou falando da verticalização. Acho que retomando, o Paulo começou falando da verticalização, quer dizer, do modelo vertical, que é o modelo do Studio System americano. Esse modelo, na verdade, acabou em 1948, quando a Corte Suprema Americana proibiu os estúdios de terem salas de exibição. Quer dizer, eles já começaram a cortar a verticalização ali, né? E depois a FCC, a Federal Communications Commission, que é o órgão de regulação da radiodifusão nos Estados Unidos, que existe desde 1934, quando os americanos resolveram conceder o espectro hertziano para empresas particulares, para empresas privadas, eles criaram imediatamente sistemas de regulação exigindo contrapartidas e exigindo certos comportamentos da parte dos radiodifusores, depois das televisões.
você mencionou nos anos 70, nos anos 75, os americanos fizeram regulações muito severas, impedindo as televisões de controlar o prime time, de controlar a syndication, de fazer elas mesmas sua própria produção. Quer dizer, então, o que acontece no fundo, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, é que o Brasil não tem nenhuma, você falou, não tem nenhuma regulação, você falou da canetada, evidentemente não se trata de canetar, isso seria uma infantilidade e uma bobagem, nós não estamos mais nessa, nós passamos desse momento. Mas eu acho que é uma preocupação legítima, eu gostaria de transmitir, eu tenho essa preocupação, de que nós precisamos de alguma forma regular, quer dizer, quando nós, não digo eu, você, o Zé Eduardo, o Ivan, o Paulo, quer dizer, a sociedade brasileira tem que de alguma forma dizer que tipo de coisa que ela quer ter, se ela quer estar, se ela acha razoável, ela está submetida, por exemplo, a uma concentração ou uma uniformidade de informação, ou se ela gostaria de ter acesso a uma uniformidade, se é importante que ela esteja preservada uma diversidade maior de informação, de produtores, de fontes de informação, de fontes de entretenimento, etc. É disso que está se falando. O que acontece é que a preocupação do Michael Thornton é real. O que está acontecendo no primeiro mundo? No primeiro mundo, eles estão, depois de terem regulado e terem tido uma diversidade muito grande de produção, eles estão concentrando. Agora, eles estão chegando, eles estão se brasilianizando. Agora, nunca passamos pelo processo que eles passaram. But not to be too controversial, particularly with the present company, but the day of reckoning has come. And is going to continue to come, where broadcasters don't have the capacity to make the choice of the audience. And the audience and the users are going to make more and more of the choices in terms of their determination of what the content is. The days of the paternal broadcaster telling us what it is we're going to watch, what information we're going to have, no longer exists. And I see a frontier of people making choices, more and more choices. In our frontier in Canada, the independent producers have facilitated that and the proliferation of new technologies. Your internet use in Brazil is very low, but relative to those that have broadband, it's very high. You're 13th in the world. 3 million people that use the internet in Brazil use broadband. Broadband is what is going to facilitate all these rich new media and user choice. The more broadband there is, the more they're going to have that choice. And I would suggest to everyone around the table that the broadcast paradigm of the broadcaster determining what is going to be fed to the public is changed forever. As much as we're still hanging on to that paradigm, it's not, in 10 years, it is going to drastically be changed. Ivan. Bom, eu queria um pouco voltar ao que o Roberto estava colocando, porque eu tenho a impressão que todos nós tendemos a olhar a questão do ponto de vista do assim chamado produtor independente. Eu não gosto muito da palavra, porque na realidade a gente não é muito independente, né? Nós somos, em geral, bastante tóxico-dependentes de dinheiros públicos e de formas variadas de financiamento. Essa é a verdade e às vezes um problema grave. É um problema grave. E tem outros problemas bastante graves, que a situação é contraditória, porque nós vemos com a introdução, por exemplo, da TV digital, um aumento das possibilidades de programação, um aumento de demanda, as facilidades tecnológicas para se produzir conteúdo de forma mais imediata, mas, por outro lado, eu queria aproveitar a presença de pessoas de outros países aqui. Nós temos aí a fusão da DirecTV com a Sky, que demonstra um processo furioso de verticalização e que não é só brasileiro. Então, como nós podemos enxergar essa questão um pouco desse ponto de vista mais amplo? Quer dizer, se nossos colegas aqui desta Roda Viva, eles veem alternativas reais para que os assim chamados produtores independentes se articulem de forma a estar presentes. Porque hoje, por exemplo, você faz um filme no Brasil, nós precisamos de um mercado externo para pagá-lo. O mercado brasileiro não paga um filme de longa-metragem, né? Ou nós estaremos no mercado mais amplo, ou nós não pagaremos o nosso conteúdo. Essa que é a trágica realidade da produção de conteúdo de alta gama no Brasil. Por exemplo, cinema, esse ano aqui nós estamos vendo, então, dificuldades grandes. Avançou quando houve uma junção da produção cinematográfica com a televisão, que foi iniciada nessa televisão. É bom lembrar, embora todas as televisões brasileiras sejam bastante verticalizadas, eu queria lembrar ao Fernando que a TV Cultura promoveu o primeiro casamento efetivo entre cinema e televisão com os filmes do PIC TV. Nós coproduzimos 50 filmes em 4 anos.
Enfim, então gostaria de aproveitar a presença dos nossos colegas para entender um pouco como eles veem essa questão da verticalização. Nós vamos colocar essa questão, o André também não participou dessa rodada, logo depois do intervalo. Um Roda Viva, que é acompanhado na plateia por Wagner Sugamelli, jornalista e apresentador do programa Paga Que Eu Te Escuto, da AltV, Fernando Villegas, produtor de televisão, Tiago Mantovani, jornalista, e Patrícia Gomes, publicitária. Um programa local, um filme coreano, um curta-metragem espanhol, um documentário canadense, uma novela brasileira. No mundo todo, a programação da TV tornou-se um mix de produções internacionais. E profissionais da área querem mais. A busca por novos negócios e mais parcerias entre países tem por trás um aumento do número de produtores e produtos audiovisuais, estimulados principalmente pelo avanço da tecnologia. Novos formatos e novos conteúdos invadiram a internet, o celular, a TV a cabo e também as emissoras abertas, que entram na era digital e procuram compreender e se ajustar às novidades. Eu queria colocar em discussão nesse bloco um pouco do que o Ivan já havia antecipado ali no final do bloco anterior, que é o seguinte: na verdade a gente no mundo tem situações completamente diferentes, não apenas de um país para o outro, mas às vezes até mesmo dentro do próprio país. Quer dizer, no Brasil nós temos, por exemplo, gente que tem acesso, sim, à TV a cabo, a TV via internet ou internet de banda larga, e temos gente que não tem sequer televisão a cabo, né? A grande maioria da população brasileira tem apenas as televisões de sinal aberto, que tem uma programação muito similar. O outro dado que tem é que a gente tem uma indústria cinematográfica no mundo inteiro, praticamente dominada pelo produtor norte-americano, mas tem experiências singulares na Coreia, na Índia, em parte da África, onde surge uma produção quase sempre a partir de algum guarda-chuva que impede a entrada do produtor estrangeiro, mas que acaba se tornando muito produtiva. Então a pergunta que eu coloco é isso: nessa briga de grandes players, de grandes gigantes da telecomunicação, que hoje dominam largamente o mercado, né? Nos Estados Unidos são 6 grupos apenas que dominam a comunicação, e essas formas alternativas, essas soluções domésticas, quem é que vai ganhar? André, começa por você que não falou no anterior. Tá, eu queria voltar só um pouco numa questão que está sendo discutida anteriormente. Eu acho que é interessante para o público, quando a gente fala em regulação da televisão, entender um pouco o que está acontecendo, né? O que é esse cenário regulatório que existe no Brasil. Cuidado que eu sou muito sensível a essas questões. Mas não vou jogar muita areia, não. Mais para explicar mesmo. A questão, olha só, a gente tem no Brasil uma legislação sobre telecomunicações que é absolutamente completa. Quer dizer, ela já tem alguns pontos, ela já está um pouco ultrapassada, é uma legislação da época das privatizações, de 98, mas é uma lei que regulamenta muito fortemente o setor de telecomunicações. Na área de televisão por assinatura, você tem a lei de TV a cabo, que regula só a TV a cabo e tem restrição a capital estrangeiro, tem uma série de coisas. Ela não vale para a TV via satélite, por exemplo, né? Voltando à questão que o Ivan levantou do DTH, para dar um exemplo muito simples, você não tem no satélite, na TV via satélite, restrição a capital estrangeiro, enquanto que na TV a cabo você tem. E na verdade você tem uma grande salada regulatória, né? E a televisão aberta, e por mais que a gente fale, realmente aqui eu retomo o que já foi colocado pelo Alberto e outros, por mais que a gente fale nessas novas tecnologias que existem, que vêm e que já aparecem, que vão ser cada vez mais fortes, no fundo o que as pessoas assistem, pelo menos em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e muitos outros, o que as pessoas assistem é a TV aberta, né? É a radiodifusão, como a gente conhece. E essa radiodifusão, ela não é absolutamente, não que ela não seja regulamentada no Brasil, ela tem algumas leis a seguir. Muito pouco, né? Muito pouco, mas e muito antigas, né? Uma legislação muito antiga, muito mais de 40 ultrapassada. anos, ela tem mais de 40, 1962, se não me falha a memória. Então, eu acho que quando a gente fala em regular a televisão, José Eduardo, eu acho que aí não tem nenhum palavrão aí.
eu acho que pode ser, inclusive pode ser uma coisa que as próprias televisões vão precisar daqui a pouco. Diante da ameaça de outros. Porque existe ameaça, inclusive, exatamente. Chegando. Quer dizer, hoje vamos entender um fenômeno, por exemplo, que está acontecendo hoje, né? As empresas de telecomunicações vêm perdendo receita com o seu principal serviço, que é o serviço de voz, né? Antigamente era o maior negócio, era voz, telefonia, telefone, longa distância, né? O chamado interurbano, ligação internacional. É uma coisa que vem perdendo valor muito rapidamente por causa da nova tecnologia, né? Hoje você tem, por exemplo, a telefonia por IP, as pessoas falam praticamente de graça com o mundo inteiro. Hoje você tem opções de telefone oferecido pela operadora de TV a cabo ou por um provedor de internet. E no mundo inteiro é um fenômeno que vem acontecendo, que as receitas dessas empresas de telecomunicações com o serviço de voz vem caindo. E essas empresas são gigantes que precisam se manter e estão atacando em outras frentes. E onde que elas, uma dessas principais frentes que elas estão entrando é justamente na mídia, né? Produção de conteúdo. Ou na produção ou na distribuição. Você vê no Brasil, por exemplo, a NET, que é a principal operadora de TV a cabo, já foi comprada pela Telmex, que é uma grande operadora de telecomunicações, dona também da Embratel, da Claro. E é um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que confunde-se um pouco quando fala em regulação ou regulamentação com imposições ou com coisas que de alguma forma vão prejudicar a televisão. Eu não acredito que ninguém queira prejudicar a televisão. Acho que todos reconhecem a importância da televisão aberta, né? Mas algum tipo de regulação é importante e existe no mundo inteiro. Até nos Estados Unidos, a pátria do total liberalismo, as comunicações sempre foram bastante reguladas. São até hoje. A regulação pode garantir a liberdade, não é que a regulação deva ser necessariamente só restritiva. Exatamente. Nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante, quer dizer, a escolha de um padrão de TV digital nesse momento pode determinar a organização de um modelo de negócio vertical como ele é até hoje, monopolista, ou eventualmente um modelo de negócio horizontal, com multiprogramação, com a entrada de novos atores. Me parece que o Brasil está resistindo a esta ideia mais, digamos, liberal, mais concorrencial. Apesar de que aí você tem também uma questão, aí você tem uma questão mista de regulação e mercado, né? Quer dizer, não basta regular e ter novas tecnologias e abrir para que se possibilitem a entrada de novos atores nesse cenário. Se você não tiver, acho que uma resposta de mercado. Acho que o José Eduardo, quando falou que a emissora dele cresceu em Portugal e o público é o mesmo, temos que lembrar também que o mercado publicitário, que em essência é quem paga essa programação, pelo menos no caso da televisão aberta, também é o mesmo, né? Ele não é muito elástico. Então, eu acho, na verdade, o que falta, e eu inclusive quero cumprimentar o Roda Viva, porque o que falta é debater essas questões, né? E a mídia não se discute, né? Então, você ter a oportunidade de... Que a mídia do Brasil é parte interessada, né? Exatamente. Esse é que é o problema. Você tem a concentração... Não se trata apenas de verticalização, trata-se também de regras de concentração, que nos Estados Unidos são muito severas e que sempre impediram que você tenha, por exemplo, a propriedade de diversos órgãos de comunicação nos mesmos mercados, televisão, rádio, jornal, revista, etc. E que no Brasil nunca teve esse tipo de restrição. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, na verdade, aí a mídia vai participar do debate, quer dizer, na mídia, então é um jornal que pertence, que é da mesma cadeia da televisão, que vai discutir se a televisão deve ser regulada ou não. E é curioso que no Brasil essas empresas são, inclusive, familiares. A gente já sabe qual é. Nós temos, elas são, inclusive, o que é curioso é que essas empresas no Brasil são, em geral, empresas familiares. Não existe uma SA sequer. José Eduardo. Eu acho que nós temos aqui alguma mistura de conceitos e de situações. Sim. Porque nós estamos perante, como todos nós dissemos, um admirável mundo novo relativamente à televisão, e de facto é, e nós todos estamos ajudando a transformar a televisão e o mercado todo, mas ao mesmo tempo nós falamos de normas regulatórias que, no seu conjunto ou de uma maneira geral, são aplicadas de acordo com modelos antigos ou com modelos estáticos.
essa é uma situação grave. E que, em matéria de conteúdos, e portanto em matéria editorial, que é aquela que me preocupa enquanto criador de conteúdos, e que nos deve preocupar a todos enquanto produtores ou difusores, preocupa-me de facto que a regulamentação se possa transformar em dirigismo e o dirigismo se materialize em condicionamento da atividade, da criatividade e da editorialização dos vários órgãos de informação, quanto mais não seja. Isso de facto a mim faz-me pele de galinha, como nós dizemos em Portugal. E depois há aqui uma outra questão, que é a questão que foi aflorada, que é a da propriedade. E hoje a verdade é que o capital circula. Nós, por exemplo, na União Europeia, temos total liberdade de circulação de capitais. E, portanto, qualquer empresário de qualquer país pode investir no meu, ou qualquer empresário do meu pode investir sem restrições na Alemanha, em França, seja onde for. Ora, isso significa que o que se passa é que grandes grupos de comunicação vão comprando posições nos vários países. E aquilo que, sem nós nos darmos conta, a partir de determinada altura no futuro, pode acontecer é que nós tenhamos uma grande uniformização de conceitos editoriais, de conceitos de programação, de grelhas de oferta ao espectador. Pondo em causa aquilo que nós próprios ainda hoje temos aqui discutido e que também discutimos no âmbito do fórum em que participamos todos, que é a vantagem daquilo que é nosso, da identidade nacional, da cultura própria, que é aquilo exatamente, e que é aquilo que nos diferencia perante os outros. E que a mim me dá tranquilidade quando temos de enfrentar o futuro e todas as novas apostas das novas tecnologias que você diz que vai acabar com a televisão aberta e que você, Charles, diz que pode acabar com a televisão aberta, que eu acho que não vai acabar porque a televisão aberta encontrará formas de subsistência se, obviamente, se incrustar em conceitos que desenvolvam a noção daquilo que é próprio. I think that it's totally possible to change. The question is, will they change? In Canada, we've suffered with this a lot, with many broadcasters adopting to that change and adopting to the new realities of content production, and others not, trying to hold on to the rights or hold on to things that for the sake of control as opposed to developing content. We must be very careful, because when we're talking about regulation, are we talking about business regulation or are we talking about content regulation? Yeah. Or are the two intertwined? Of course, the argument can be made with the more companies there are, the more businesses, the more diversity there is, and that certainly is something to be said about content. But one thing that has happened in Canada, we're a developing nation. We share a border with the giant internationally, with the United States of America. We have less than 30 miles away from most of our major communities, and we've lived with that our entire existence. And we've been a very regulated state, and that has helped us produce a lot of our own content and give ourselves a voice and give ourselves some independence. But with internet, with wireless technologies, there is no longer those boundaries that you can protect. And our regulatory agency in Canada has just basically put up its hand and says, we can't regulate the internet, we can't regulate wireless technologies, because it is impossible. It is impossible, physically impossible, to put regulations on it. So it opens up a whole new paradigm in terms of what content is, and users are going to choose. And I think there are other things you can put in societies to make sure, to ensure that the content produced is intrinsic to that nation and it basically reinforces the identity. But to say that there's going to be regulations on what you can watch or what you can use, it no longer exists. I don't think that is possible. Muito bem, antes de fazer o intervalo, eu queria deixar claro o seguinte: ainda no Brasil há um complicador adicional, que é o fato de que não é permitida a entrada de capital estrangeiro, pelo menos oficialmente, em doses maciças, nas emissoras de televisão. Quer dizer, então a competição fica prejudicada na medida em que não é possível entrar um novo investidor e transformar uma televisão que esteja lá em último lugar em primeiro. Né? E ela... É sim, 30%. Não, em 30%, sim. Mas 30%, primeiro, que nenhum, até hoje que se saiba, nenhum desses
participantes da televisão aberta têm 30% de capital estrangeiro, que a gente saiba. André, você acha que um investidor coloca 30% do capital numa empresa sabendo que não pode controlar a sua atividade? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A entrevista desta noite também é acompanhada na plateia por Thomas Agon, sócio-diretor da Módulos, locadora e finalizadora na área de vídeos e serviços de multimídia, Laine Milan, da TVI, Cinema e Televisão, Ronaldo Ruiz, apresentador do programa Você Sabia, da AltV, e Walter Salles, da TV Sesc. Novos formatos, novos conteúdos, o futuro do mercado de vídeo e de programação de TV. É o tema do Roda Viva especial desta noite, que debate as tendências internacionais do audiovisual. Uma rodada final, 1 minuto para cada participante. Eu coloco a questão que é a seguinte: qual é o principal desafio neste momento? Por onde que a gente teria que começar se pudesse resolver a questão do audiovisual no nosso planeta? Eric. First, I think the iPod is the future of the television, and that's why we keep our job all together. But to be serious, the very big challenge we have today is the fact the economics of the TV and all the production for the TV and also for the cinema, because I work on the cinema too, is the advertising. And the pie of the advertising still the same. I know in Brazil is a specialty for the advertising. We saw all the production company have a branch of advertising. It's quite special. In Canada, none. But what we do if we need to split the very small part of the pie, one part for the advertising on the newspaper. Everybody thought the newspaper is dying, but it's never more paper than today. And every single day is a new newspaper born in each country. So the challenge is to make the economics work with the content. And the economics need to save the contents and reverse so. And the second challenge, and that's for the public television, the challenge is absolutely necessary, the public television still alive, because it's only the guarantee we have another voice. And if you lose the public television, we maybe lose everything. Ivan Isola. Bom, me parece que o grande desafio é buscarmos formas de associação internacional, principalmente para nós brasileiros, porque é um país continental que, na verdade, tem uma certa propensão a ser um país insular. Todos nós que operamos com o cinema de Estado sabemos que tínhamos no passado vários acordos de coprodução e poucas coproduções nós fizemos. Continua existindo. E continua existindo, mas nesse momento, exatamente por iniciativas desse tipo, nós começamos a perceber que é possível trocar experiências e nessa troca de experiências alargarmos os nossos mercados, enriquecermos as nossas culturas reciprocamente com um processo intenso de troca. Eu acho que essa é uma possibilidade que nós devemos explorar ao máximo para que o nosso conteúdo, com as nossas especificidades, possa estar fora do Brasil, mas também que nós tenhamos parcerias com outras culturas que façam que esse nosso modo de conceber a cultura avance cada vez mais, que é o que ocorre em geral aqui no Brasil. Charles, qual é o principal desafio? I would say that the major challenge is staying on what it is we're all about, and that is storytelling. And the key is to continue to inform, to continue to entertain with whatever medium that be. It's interesting to note that 3 months ago, one of our first mass media died, that being the Telegraph. And that's going to be a continuing trend. Television isn't going to die, but it's going to be repurposed with all these new things. So I think it's really important to keep on the ball with that. I also think it's important from a business point of view to keep on the ball with price point and things like that. One of the reasons that piracy for the first time in history has been reduced, music piracy, is because you can go to iTunes and buy a tune for 99 cents. And if everyone cooperates and has an understanding of those kind of issues,
then I think we'll have more success in terms of embracement of or embracing new media as it's going to be. It's going to be no longer mass. I think it's going to be more niche. Michael. I would say for the independent producer, it's funding. Absolutely. I mean, there's always been that challenge, and I think it's going to continue to get tougher and tougher. As Yvonne said, I think strategic partnerships around the world are going to be crucial, whether it's on the independent feature side, finding networks internationally that will fund that, because so many of the ancillary revenues are going to be crucial for continuing the storytelling that Charles is talking about. And with network television in the United States and larger commercial networks, I think that Charles mentioned this earlier, there's not necessarily conflict with who is dictating content, but at this stage, I think that we have to be very careful that the networks don't dominate completely and that the independent storytelling disappears. Fernando. Eu acho que o principal desafio é a questão da gente mudar o modelo de negócio aqui no Brasil da televisão. Eu acho que é um momento propício para se discutir a regulamentação, até porque a TV digital é outra televisão. Eu acho que a televisão analógica ela está mudando para um outro modelo. Né? Por que uma televisão agora vai ter direito a 4 canais? Quem está dando esses 4 canais? Isso é uma concessão que está sendo... Uma outra concessão que está entrando na esteira da discussão. Então é um momento de se regular essa nova questão. A banda é a mesma, hein? São sempre 6 MHz. Tudo bem, mas você é outra coisa. Você tinha uma bicicleta, agora você tem uma moto ou 4 bicicletas. Então é uma outra questão que ela merece ser discutida amplamente pela sociedade. Não foi. Eu acho que tem a questão do subsídio, sem dúvida, né? O subsídio, ele existe no mundo inteiro, tirando os Estados Unidos, mas tem os seus outros recursos. Mesmo nos Estados Unidos tem também. Mesmo nos Estados Unidos tem, mas você vai pegar na Europa aí, você pega a Media, tem 5 bilhões de euros, tem os fundos estaduais, municipais, existe lá uma regulamentação muito forte, até porque isso entra com uma política do próprio governo. Não foi por causa disso que, apesar dos subsídios, a indústria cinematográfica europeia, por exemplo, ficou em condições de enfrentar a indústria cinematográfica americana. Só um parênteses. Então, mas por isso que eu falo, o subsídio ele é necessário que faça parte de todo o setor. No Brasil, infelizmente, o subsídio ele vai só para a produção, ele não coloca a difusão junto com o produtor nesse processo. A gente acha que isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia, hoje tivemos alguns números da Ancine, a Ancine colocou quase R$1 bilhão nos últimos 10 anos em produção de cinema. A gente, se isso tivesse sido colocado na produção de televisão também, de uma maneira adequada, a gente teria hoje uma participação muito maior no mercado mundial. É uma questão de vontade política, né? O que acontece hoje? Você vê as TVs públicas são com dinheiros aí estatais ou federais. Você tem o grande patrocinador hoje do Brasil, um dos grandes patrocinadores é o próprio governo. Você tem verbas da Petrobras, tudo. É uma questão de você chegar e vincular esse dinheiro aí para projetos que de alguma maneira contemplem a produção independente. Alberto. Olha, eu vou resumir assim, a minha ideia numa única palavra. O grande desafio para mim é diversidade, quer dizer, a manutenção da diversidade, o aprofundamento dessa diversidade. Essa, sinceramente, é a minha preocupação pessoal. Eu estava comentando aqui no intervalo, talvez porque eu tenha vivido a minha experiência da minha geração de ter vivido debaixo de uma ditadura e ter sido de censura à imprensa, de censura aos meios de comunicação. Então, essa preocupação da diversidade, da democratização dos meios e principalmente da possibilidade dos indivíduos poderem pensar, poderem escolher livremente, poderem pensar o mais livremente possível e se desenvolver como indivíduos livres. Eu acho que os meios de comunicação têm uma responsabilidade muito grande nisso, o futuro da televisão também. E eu manifesto uma preocupação muito grande. Claro que eu não estou dizendo que a concentração no Brasil seja um problema dramático já. Não estou querendo fazer disso um discurso paranoico, mas essa é a minha preocupação. Quer dizer, o grande desafio é manter essa diversidade a nível mundial. Zé Eduardo. Bom, já aqui se falou de motas, de bicicletas, até de comboio de alta velocidade. Eu, como não tenho vocação para manobrista, o que me sinto é a fazer equilibrismo. Uma espécie de equilibrista entre um futuro que é incerto e um presente que é muito instável.
E por isso, acho que nós não devemos dar passos mais largos do que aquilo que as nossas pernas permitem. Nessas condições, acho que é fundamental continuar a tratar o público como ele de facto é, como aquilo que ele é, a razão de ser da nossa existência, e cuidar da liberdade do mercado, do ponto de vista empresarial, comercial e editorial, em pleno respeito pela diversidade e por aquilo que é a identidade própria de cada país no qual os operadores e os produtores funcionam, com a consciência de que as novas gerações de hoje são as gerações que vão mandar amanhã. E trabalhar o melhor que podemos e sabemos em obediência a um princípio básico, o da qualidade. Qualidade, seja no jornalismo, seja na dramaturgia, seja a que nível for. André. Olha, eu acho que o grande desafio da mídia no mundo, em primeiro lugar, é entender o que é o digital, né? No sentido mais amplo. Quer dizer, o digital, o fato do mundo estar se tornando digital, e hoje praticamente tudo que a gente pode chamar de conteúdo, sejam imagens, seja televisão, seja foto, seja música, está se tornando digital, e isso vai trazer mudanças enormes nos modelos de negócio. Eu acho que o grande desafio evidentemente ninguém sabe como vai ser 2007 ou 2010, mas é evidente que esse cenário vai mudar muito, ele vai trazer grandes transformações. Então eu acho que o grande desafio é estar alerta e perceber como os negócios serão afetados por isso, e os negócios sendo afetados, evidentemente, afeta toda a cadeia que vai desde o produtor até o objetivo final, como já se disse aqui, que é o espectador. Ok, André. Bom, eu queria deixar claro aqui, se é que a minha participação é permitida, que eu acho que o grande desafio, no caso aqui do Roda Viva, é simplesmente manter o programa com a qualidade que existe há 20 anos. Eu sou apresentador do programa há 8 anos e diretor há 1 ano. E tenho o maior orgulho do produto que é feito aqui por uma razão. Ele não é um produto individual, feito por uma cabeça, nem por meia dúzia de iluminados. Ele é resultado de mais de 2.500 pessoas que passaram, como as que estão hoje aqui, a debater e discutir uma questão, sempre ou quase sempre com um entrevistado no centro, com a maior diversidade possível de temas, de personagens, sempre que tenham algo a dizer de relevante, que a gente considere relevante para a sociedade brasileira. Nesse sentido é que a gente trouxe essa discussão e esse debate. E eu creio que se pudesse ou precisasse representar aqui os interesses das emissoras públicas, educativas e culturais, diria que o primeiro passo que o Brasil poderia fazer, que o governo federal poderia fazer, era dar a publicidade proporcional à audiência da emissora. As emissoras desse segmento, que obviamente trafega num outro caminho que não da TV comercial, representam algo como 5% da audiência nacional e tem 0,5% dos recursos. Independentemente disso, nós vamos continuar fazendo o que sempre foi feito aqui no Roda Viva, que se aproxima dos 20 anos. E é por isso que acho que esse debate, de alguma forma, lançou luzes aí sobre a questão. Não se chegou a uma conclusão definitiva, nem era essa a intenção, mas de alguma forma se permitiu, durante 1h30, discutir um tema que realmente poucas vezes aparece na televisão brasileira. Eu queria agradecer aos nossos entrevistadores, aos nossos debatedores e a você que está em casa e convidá-lo para estar aqui na próxima segunda-feira para mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.